como é que funciona, né, a tributação de um fundo exclusivo de debênture incentivada, né? Tá bom. Porque, pelo que eu escutei até no próprio trabalho, dependendo da composição do fundo, né, em debênture incentivada, ele consegue dar isenção de imposto de renda para o cotista, né? Porque o fundo em si é isento da movimentação, mas o cotista Legal. consegue ficar isento conforme o PL, né, em debênture. Tá. Vamos lá. Eu primeiro quero pegar a tua pergunta, tá? Porque aí tem uma coisa que é muito comum o pessoal se confundir, inclusive já vi cara que fala de economia em jornais e outros lugares cometerem esse mesmo equívoco. O que você quer saber é fundo de debêntures incentivadas. Tá? O fundo Exato. exclusivo, seja do que for, pode ser de renda fixa, de ações, de debêntures, tá? O fundo exclusivo, o que caracteriza um fundo exclusivo? É aquele que pertence a um único cotista, tá? Então, você tem o fundo exclusivo, que é de um único cotista, ninguém mais entra. Você tem a figura de fundos restritos, em que os cotistas que estão aptos a participar do fundo, eles estão nominados no regulamento. Isso é comum, por exemplo, para empresas do mesmo grupo ou até empresas e pessoas da família, tá? Então, por exemplo, eu sei que o Daicoval tem um fundo restrito, que é para a família Dayan, alguns diretores e algumas empresas. E você tem os fundos que são fundos abertos, tá? Que qualquer pessoa participa. Então, cuidado com essa observação de fundo exclusivo. Tá? Muito bem. Os fundos de debêntures incentivadas, eles são fundos fechados. Fechados por quê? Porque ele emite uma quantidade de cotas e você quiser negociar, você vai comprar cotas de quem queira vender. Diferente dos fundos comuns que você chega lá e aplica, resgata a qualquer momento. O fundo fechado, ele trabalha com um número único de cotas. Ele não diminui as cotas, salvo que ele faça amortizações, da mesma forma que ele não aumenta as cotas, salvo que ele faça uma emissão follow-on, tá? Mas eles são com um número fixo de cotas. O fundo de debêntures incentivadas, ele tem que ter, no mínimo, um percentual da carteira, tá? Em debêntures incentivadas. Ele tem até um prazo mínimo para se adequar a isso, que, se não me falha a memória, é 180 dias, tá? E uma vez que ele cumpra esses conceitos de ter, no mínimo, percentual, depois de decorridos 180 dias, de tanto por cento da carteira em debêntures incentivadas, o cotista, tá? Ele tem isenção de imposto de renda, tanto no ganho que o fundo distribui, na rentabilidade do fundo, quanto no ganho de capital, quando ele for vender cotas a um preço superior ao que ele adquiriu. Ou seja, vou te fazer uma comparação, ele difere do fundo imobiliário nesse aspecto. O fundo imobiliário, o cotista pode ser isento, tá? Desde que o fundo tenha lá 3 ou 4 parâmetros que ele obedeça, uma que ele tenha no mínimo 50 cotistas e as cotas sejam exclusivamente negociadas em bolsa,
atendido esses dois parâmetros, todos os cotistas têm isenção sobre os rendimentos, não sobre o ganho de capital. Todavia, se o cotista tem mais de 10% das cotas, ele perde a isenção sobre o rendimento. Tá? E se no fundo tem um cotista com mais de 25% das cotas, que foi o cara que tinha os imóveis e tudo mais, isso é para evitar que o cara construa um imóvel e jogue para dentro do fundo para ter o benefício. Se tem esta situação, tá, que é o caso que eu citei do... Eu não sei se eu citei para vocês, é o ABCP, tá? Que é um fundo que tem um shopping, eu acho que no ABC. Ele foi construído por foi constituído o empreendimento por uma imobiliária, uma construtora, e depois transformado em fundo imobiliário. Neste caso, todos os cotistas serão tributados no fundo. É o único caso que o fundo sofre tributação, porque ele vai pagar, ele vai ser tributado com imposto de renda como se fosse uma empresa. Imposto de renda, PIS, COFINS e tudo mais. Tá? Então, tem essa hipótese de o fundo ser tributado, no caso de fundo imobiliário. Já o fundo de debêntures incentivadas, não. O cotista tem isenção do ganho de capital e do rendimento. Ficou claro? Perfeito, professor. Legal. Ó, pessoal, tem mais uma semana até a prova de vocês. Se você tiver alguma dúvida, manda no posta que a gente responde. Muito bem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Michele. O professor estava só tirando uma dúvida do Luan. Professor, agora podemos iniciar já a sua aula, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ontem nós viemos até esta questão aqui, tá? E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Professor, o slide está mostrando uma tela final, o slide final. Não está na questão 15, 14. Né? Isso. Nós viemos até aqui, né? Que é aquela questão da penúltima prova, que eles deram uma situação de desenquadramento da carteira e, portanto, teria uma tributação, queria saber qual era. A solução está aqui, nós chegamos até aqui. Alguma dúvida sobre o que foi visto ontem ou anteontem? Podemos tocar o barco? Então, vamos lá. Você mantém uma carteira diversificada de investimentos divididos nos seguintes ativos: ações, Professor, futuro de desculpa dólar. interromper. O slide que está aparecendo é o de tributação de conta não remunerada. Ué, Volta alguns slides. o que apareceu agora? Continua no mesmo. Eu vou ter que entrar e sair. E para mim, aqui eu estou no 12. Para o compartilhamento e compartilha de novo, né? Cancela o compartilhamento. E agora? Isso. Agora está mudando. Questão 5, 6, ok. Vou mais devagar para você me acompanhar. 11, 12, Ok, 14. pessoal? Nós chegamos até aqui ontem, né? E 14. Legal. 15. Boa. Então, vamos lá. Desculpa. Você mantém uma carteira diversificada de investimentos dividido nos seguintes ativos: ações, futuro de dólar, ouro, ativo financeiro e opções, todos negociados na B3. Tá? Fundo de renda fixa, fundo de investimento imobiliário, que você negocia as cotas na B3. Alguns, você pode ter fundos
tem muito mais fundos do que aparece na B3, tá? Porque nem todos são fundos negociados na B3, tá ok? Fundos de investimento do agronegócio e fundo de investimento de infraestrutura. Em termos de compensação de lucros e prejuízos, é possível compensar os resultados de ativos. Todos os ativos do item 1, exceto ouro. Tá? O 3 e o 4, fundo de investimento imobiliário com fundo de investimento em infra. O 2 e o 5, aliás, o B é fundo de investimento imobiliário e fundo de agronegócio. A alternativa C é o fundo de renda fixa com fundos de investimento de infraestrutura. Ou então, os 3 fundos, o imobiliário, o agronegócio e infraestrutura. Qual deles vocês conseguem compensar lucros e resultados? Vamos em frente? Alguma dificuldade para responder essa questão? Não? Muito bem. A alternativa correta é a letra B. Você pode compensar aqui somente o fundo de investimento imobiliário com o de agronegócio, tá? Aqui é que tem que ter o cuidado, porque todos esses ativos aqui da alternativa 1, eles são compensados, compensáveis entre si, tá? Ações, futuro de dólar, ouro e opções, todos negociados na B3. Renda variável e todos eles têm a mesma alíquota. Pessoal, aqui eu acho que eu pisei na questão... O A aqui, por que não pode ser o A? Primeiro, porque todos os ativos relacionados no item 1, exceto o ouro financeiro. Não, o ouro também pode compensar com resultados de ações, e aqui são ações à vista ou ações que você adquiriu através do exercício de opções e tudo mais, tá? Futuro de dólar ou futuros de commodities agrícolas, pode ser também, futuro de DI, ouro e opções. Primeiro, todos estão negociados na B3, mas não é isso que torna eles elegíveis a você fazer compensação de lucros e prejuízos, mas o fato de serem de mesma alíquota e renda variável, tá? Porque se você tiver uma operação com ações, que você comprou ação à vista e vendeu a termo no mesmo dia, esta ação não é renda variável, a receita e a própria bolsa vai tributar esse resultado como de renda fixa, tá? Portanto, não vai poder compensar. Fundos de renda fixa, você só compensa com eles, tá? E com duas condicionantes. Pode haver compensação de lucros e prejuízo em fundo de renda fixa, desde que o lucro ou prejuízo seja em curto prazo, aí você tem que compensar com um fundo de curto, ou longo com longo. Por quê? Novamente, problema de alíquotas. Os fundos de curto prazo só têm 2 alíquotas, 22,5 ou 20. 22,5 para quem ficar no fundo até 180 dias e 20 para quem ficar acima de 181. O longo prazo, ele tem as 4 alíquotas, certo? 22,5, mesmo critério do curto, de 0 a 180. 20, de 181 a 360, porém, ele tem mais 2 alíquotas em cascatas, de 361 a 720, 17,5, e
acima de 720, 15. Então, como eles têm alíquotas distintas, a compensação de prejuízos num tem que se dar com lucros de mesma categoria do outro. E, na legislação original, na 1585, a Receita admitia que essa compensação fosse feita desde que o fundo pertencesse ao mesmo administrador. Por que isso? Porque aquele administrador que tem a base de dados de saber se você teve prejuízo ou não no fundo. Tá? Posteriormente, a XP, através de um COSIT, pediu que a Receita se manifestasse porque ela queria fazer na plataforma de investimento dela essa compensação de resultado entre os fundos. Tá? Ora, se ela tem todos os dados e tem a capacidade de saber quanto um cotista perdeu e que fundo de qual natureza, ela pode usar isso para compensar com outros. Então, isso é uma tremenda vantagem, por exemplo, para quem opera fundos em plataforma de investimento. Porque se ele tivesse os fundos isolados, tá? Ele não em administradores diferentes, ele não poderia compensar. Fundo de investimento imobiliário, ele tem a mesma alíquota que o FIAGRO, tá? Então, esses dois aqui são negociados na B3. Se você tem prejuízo num e tem lucro no outro, você pode fazer a compensação. E outro detalhe, essa compensação, tá? Ela pode ir de um ano para outro. Você leva o teu prejuízo acumulado até a exaustão dele, desde que você reporte na sua declaração anual, lá feita a declaração anual de ajuste em abril, maio, você reporte esse prejuízo, tá? E fundo de investimento em infraestrutura. Esses fundos de investimento em debêntures de infraestrutura, tá? Eles são fundos isentos de imposto de renda. Porém, a isenção dele é mais ampla que o fundo imobiliário e o FIAGRO. Ela abrange os rendimentos, tais como os outros dois, mas também o ganho de capital. Então, eu não tenho como compensar um prejuízo em infraestrutura com qualquer outro dos fundos imobiliários ou agronegócio, porque ele não tem uma alíquota definida igual aos outros, tá? E a alíquota para ganho de capital do Fundo de Investimento Imobiliário e o FIAGRO é de 20%, tá ok? Cuidado, tá? Se cair qualquer questão de fundo de investimento de infraestrutura, ele é isento de tributação do principal, do ganho de capital e do rendimento, tá? Tudo bem? Dúvidas? Professor, Oi? essa parte da consulta COSIC da XP, então ela agora está abarcando também o custodiante dos fundos, não só o administrador, na hora de cálculo de compensação. Sim. Na verdade, não é o custodiante do fundo. Entende-se por custodiante do fundo o que faz o controle dos ativos, Paulo. Né? É quem tem os dados do cotista, porque quando você aplica via uma plataforma, ela não abre para o fundo que ela investe, por exemplo, suponha que você invista com BTG ou com XP, tá? O que acontece? Ela esconde o cliente tanto para o fundo que ela vai aplicar. Ela manda aplicar por conta e ordem dela X milhões num fundo tal. E ela
determina, através de um código numérico, quem é o cliente, que você não sabe quem é. Mas ela tem toda a base de dados, sabe quanto foi tributado, ela, inclusive, faz, nos fundos que estão sujeitos ao Come-Cotas, ela faz essa parte de tributação do Come-Cotas. Tá ok? Tudo bem. Vamos lá. Famosas questõezinhas de PGBL e tudo mais. Zé Antônio realizou aportes em 2 planos de previdência durante o ano de 2022, sendo um VGBL com tributação regressiva e um PGBL com tributação progressiva. Ok? Aí ele vai lá, aquelas famosas perguntas que aparecem no finalzinho do prazo para entregar a declaração. Aonde eu declaro isso? Tá? Então, ele pergunta para você como é que ele vai declarar tanto as contribuições quanto o que ele tem nesses fundos. Vamos lá. O VGBL deve ser declarado na ficha de pagamentos efetuados, código 36. O VGBL deve ser declarado na ficha de bens e direitos, com código 99. PGBL deve ser declarado na ficha de pagamentos efetuados, código 36, e o VGBL com código 37. Tá? E o PGBL deve ser declarado na ficha de bens e direitos com código 99. Quais dessas afirmações estão corretas? Vamos lá. A primeira está correta, tá? O VGBL você vai declarar na ficha de pagamentos efetuados, código 36. Tá bom? Vamos aqui na ficha de pagamentos. O PGBL deve ser declarado na ficha de pagamentos efetuados também com o código 36. Ok? Agora, na ficha de bens e direitos, o que acontece? Tem lá na ficha de pagamentos efetuados um código 37, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá ok? 37, ó. Contribuições para entidades de previdência complementar, de que trata o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição. E o código 36 é previdência complementar, inclusive fato. Neste código 36, tanto você declara VGBL quanto PGBL, tá? Esse código 37 é somente para o funcionalismo público. A contribuição, esse artigo 5º o parágrafo 15º do artigo 40 é exclusivo para funcionalismo público, tá bom? Então, aqui, ó, não se aplica o código 37, exceto que seja funcionário público, tá? O PGBL deve ser declarado na ficha de bens e direitos? Não. O PGBL, você só declara a contribuição. Não tem espaço para você declarar bens e direitos, você só tem o campo de VGBL. E ali você só declara, tá, as contribuições que você fez. Você não declara os rendimentos que foram acumulados ao longo do tempo. Tá? Então, a resposta aqui é a, ok? Que abrange, no nossa questão, o item 1, 2 e 3. Tá?
O VGBL na ficha de pagamentos efetuados, 36, perfeito. O PGBL com o mesmo código na ficha de pagamentos, tá? E o VGBL você vai declarar grupo 99, código 6. Sendo que bens e direitos você não declara do PGBL. Ok? Então, aqui as fichinhas de lançamento. Você vai colocar lá se é do titular ou do dependente, o CNPJ da entidade que você contribuiu, tá? O nome da entidade, a descrição, o valor pago e a parcela que é não dedutível, tá ok? Aqui, ó, dados do pagamento. Se for funcionário público, ele vai usar o código 37. Tanto é que aqui está, ó, contribuição do ente público patrocinador. Diferente do PGBL, que tem somente o seu aporte, não tem o aporte do outro lado. Tá? E na parte de bens e direitos, só aparece para colocar o VGBL, tendo cuidado de só colocar as contribuições. Ok? O extrato que você recebe da entidade de previdência, ele separa quais foram as contribuições e o que é os rendimentos acumulados que não serão declarados. Dúvidas? Muito bem. Seu cliente enfrentou uma emergência financeira, né, e precisa fazer caixa no valor de R$30 mil em até 72 horas úteis. A carteira tem várias aplicações financeiras, ações, ouro, CDB e Tesouro Direto, LFT. Na sua opinião, qual seria a opção menos gravosa em termos tributários para gerar liquidez? Tendo que ele vai ter que vender ativos que totalizam R$30 mil. Opção 1, vender R$30 mil em ações no mercado à vista, desde que com lucro inferior a R$20 mil. Vender R$30 mil que possuem ouro ativo financeiro na B3. Opção C, 20 mil em ações à vista, mais 10 mil em ativo financeiro na B3. Ou vender 30 mil que são investidos em LFTs, cuja tributação é exclusiva na fonte e que está na alíquota de 17,5%. Muito bem. O que acontece aqui? A resposta correta é a letra C. Tá? Porque se ele vender 30 mil em ações, não importa o montante de lucro. Ele, se tiver lucro, ele vai ter que tributar em 15%. Tá? Exceto que ele tenha prejuízo, aí ele vai usar o prejuízo acumulado que ele tem para abater esse lucro. O que ocorre é que existe uma isenção de tributação para a venda de até 20 mil mês, tá? Em ações à vista na B3. Somente ações. Tem muita gente que diz, não, se eu vender BDR, porque o BDR representa uma ação. Não. O texto é literal. Vendas de até 20 mil reais, venda de até 20 mil reais mês, ela é não tributável. Se for superior, vai ter tributação. Tá? A mesma coisa é para o ouro. O ouro também tem essa isenção de 20 mil mês. E esses dois limites são individuais. Eu posso vender 20 mil em ações, 20 mil em ouro, no somatório do mês. Não vou ter tributação caso eu tenha ganho de capital. Tá? Então, a resposta correta é C. Você vende 20 mil de ações à vista e mais 10 mil em ouro. Esses lucros são isentos. Tá?
O limite de 20 mil é individual para ações e ouro ativo financeiro. Se ele vender os 30 mil investido em LFT, vai ser tributado na fonte em 17,5. Ok? Dúvidas quanto à compensação de lucros e prejuízos em renda variável? Muito bom. Durante uma entrevista com você, que é um planejador financeiro, Marcelo pergunta sobre ativos financeiros que possuem incentivo fiscal com a isenção de imposto de renda. Os possíveis ativos que você poderá apresentar a Marcelo são LCI, Fundo de Investimento Imobiliário, Certificado de Recebíveis Imobiliários e Letras Imobiliárias Garantidas, as LIGs. DPGE, que é um depósito a prazo com garantia especial. O que é essa garantia especial, para quem não conhece? Isso aí, o Fundo Garantidor de Crédito garante para depósitos dessa natureza até 40 milhões por depositante, mas tem que ser um único depositante, tá? Isto é uma situação que os bancos só lançam mão disso aqui quando eles estão numa situação de dificuldade muito grande para captar. Porque, ao fazer isso, eles têm que dar ativos em garantia para o FGC e eles têm um custo adicional que não é barato, tá? Cédula de produtor rural e CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Outra alternativa, debêntures, Fundo de Investimento de Infraestrutura, que é o FIINFRA, e Letras Imobiliárias Garantidas, LIG. Último, poupança, os warrants de agronegócio e o certificado de direitos do agronegócio e letras financeiras. Muito bem. Dessas alternativas aqui, quais são isentas de imposto de renda? Qual seria a resposta para essa questão? A resposta é a letra A. Porque tanto a LCI, quanto o Fundo de Investimento Imobiliário, quanto o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e as letras imobiliárias garantidas, todos eles são isentos de imposto de renda. Acontece que essas letras imobiliárias garantidas, elas se destinam na prática a investidores de grande porte, tá? Porque elas têm um prazo mínimo longo, ok? E o investidor, os valores nominais delas são altos para investimento. Um outro detalhe, ó, essa letra imobiliária garantida, ela não está dentro do rol de ativos que o Fundo Garantidor de Crédito garante, tá ok? Ela é isenta de imposto de renda, sem dúvida, mas não tem a cobertura do FGC. O DPGE, que eu já expliquei para vocês, ele tem a cobertura do FGC, porém, o rendimento dele é tributável na fonte, porque ele é uma aplicação de renda fixa. A cédula de produtor rural é isenta de imposto de renda, bem como o CRA, Certificado de Recebível de Agronegócio. Essa CPR é muito raro você ver isso no mercado, tá? Normalmente, quem tem isso é Banco do Brasil e não sei se ele oferece no varejo. Sinceramente, não sei. Debêntures são tributáveis, são títulos de renda fixa, tá? Fundo de Investimento de Infraestrutura, o FIINFRA, ele é isento de imposto de renda no rendimento e no ganho de capital, e as letras imobiliárias também, tá? Poupança, warrant de agronegócio, tá? E o CDCA,
também são isentos, mas as letras financeiras não, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Letra financeira é emitida por empresas, por entidades financeiras. Essa questão aqui, tá? É muito fácil vocês, quer dizer, auxilia a forma de responder se você vai fazendo dessa forma. Pega cada item e, opa, esse aqui não. Esse aqui é tributável, então essa opção B está fora. Ah, debênture é tributável? É, opção está fora. Letra financeira também. Esta aqui, todos eles são? Ótimo. Com certeza você vai lá e mata a questão. Tá ok? Dúvidas? Vocês veem que eu estou avançando aqui, eu não estou me restringindo apenas a aspectos de tributação, tá? Eu estou também dando alguns outros conceitos para vocês, por exemplo, DPGE, que não é uma coisa muito conhecida, tá? E também estou avançando com conceitos de que quais ativos são cobertos ou não pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Questão 19. Você possui uma carteira diversificada de vários ativos de renda fixa, com tributação exclusiva na fonte pela tabela regressiva. Você efetuou o resgate de recursos dos seus investimentos com 120, 271 dias e 1 ano após a cada aporte. Quais foram as alíquotas de imposto de renda incidentes, respectivamente? 22,5%, 20% e 17,5%, 22,5%, 20% e 15%, 22%, 20% e 17%, 22,5%, 20% e 20%. Ó, aqui já tem uma que você pode eliminar, ó. Você não tem alíquota de 22%. Então, em caso de dúvida, a C já está fora, certo? Seria o mesmo que eu botar uma alíquota de 17% aqui, que não existe. Tá? Muito bem. 120 dias, qual é a alíquota? De 0 a 180 dias, 22,5%. Então, as respostas possíveis seriam A, B e D. Tá ok? Muito bom. 271 dias, que a alíquota é? A primeira é 22,5 até 180, de 181 a 360 dias, a alíquota é de 20. Então, continuamos com a opção A, B e D, certo? E esta aqui, ó, é que muitas vezes mata o pessoal. 1 ano após cada aporte. 1 ano, quantos dias são? Ou 365 ou 366, se for um ano bissexto. E a nossa alíquota de 20% vai até 360 dias. De 361 em diante, você já cai na alíquota de 17,5%. Tá? Então, tem que cuidar, porque eu já vi prova que o cara colocou lá 1 ano e deu confusão. Não, mas 1 ano, coisa e tal, não é 20%? Não. 360 é 20%. 361 em diante é 17,5%. Tá? Então, aqui a resposta é 22,5, 20 e 17. Tá ok? Anos são 365 ou 366, se for um ano bissexto, tá? E aplica a alíquota 17,5, aplica-se a prazos superiores a 360 ou 361 dias, tá? Questão 20. Astrogildo busca alternativas de investimento com isenção de imposto de renda.
você explica para ele que os investimentos disponíveis são: o investidor, pessoa física, terá isenção do imposto de renda no ganho de capital e nos rendimentos de um FII-Infra, Fundo de Investimento em Infraestrutura. Esses fundos, normalmente, eles compram debêntures emitidas por empresas que estão fazendo projeto, elas emitem essa debênture para financiar projetos de infraestrutura, tá? Desde que o cotista não possua mais que 2% do patrimônio líquido do fundo. O investidor terá isenção de imposto de renda nos rendimentos semestrais dos fundos de investimento imobiliário, desde que o fundo possua mais de 50 cotistas, seja listado em bolsa de valores e o cotista não possua mais que 10% das cotas do fundo. Atendidas as premissas do item B, ou seja, esta aqui, o investidor pessoa física será isento do imposto de renda, tanto nos rendimentos semestrais como no ganho de capital, quando da alienação das cotas em bolsa. E vale a outra alternativa de resposta, seria a alternativa A e B. Vamos lá. A resposta disso aqui é B. Por quê? A informação do FII-Infra está correta. Até o momento que ele limita esse aqui. Isso aqui não está na legislação. Tá? Ou seja, o investidor terá isenção de imposto de renda no ganho de capital, quando ele vender as cotas, e nos rendimentos do fundo, tá? E não existe esse veto aqui, essa limitação na regulamentação tributária para ele ter isenção do imposto de renda. O investidor, pessoa física, dá isenção de imposto de renda nos rendimentos semestrais dos FIIs, desde que o fundo possua mais que 50 cotistas, seja listado em bolsa e o cotista não possua mais que 10% da cota. Isso aqui está perfeito, tá? Notem um detalhe aqui, que eu usei este termo, rendimentos semestrais. Você diz, mas para aí, Cláudio, o fundo não paga rendimento todo mês? A quase totalidade deles pagam quase todo mês. Mas a legislação obriga ele a distribuir os 95% dos rendimentos em regime de caixa em bases semestrais. Então, ele tem de 1º de janeiro até 30 de junho, o rendimento que ele acumula nesse período, ele pode distribuir mensalmente, que a grande maioria faz, tá? Isso tem um apelo muito importante para o investidor que precisa para complementar rendimentos de aposentadoria e tudo mais, tá? Eles fazem normalmente mensal. Ele tem uma linearidade mais ou menos do que é o rendimento que ele espera e ele vai distribuindo todo mês. Quando chega no mês de junho, ele faz o balancete dele, junho e dezembro é o balanço. Em junho, no balancete, quanto ele teve de renda no semestre? X. Quanto ele tem que distribuir? 95%, no mínimo. Tá? E eles distribuem no mínimo mesmo. Tá? Quanto ele já distribuiu nos 5 primeiros meses? Tanto. A diferença ele distribui no 6º mês. Ou ele distribui em janeiro, referente ao fechamento de dezembro. Tá? Então, é normal os fundos de investimento imobiliário distribuírem mais ou menos linear, dependendo do fundo. Se for um fundo de laje que tem aluguel, e o aluguel tem uma constância, tá? Ele lineariza mais ou menos, tem sempre uma margenzinha
que ele segura para eventual haver uma inadimplência de um locatário ou até uma vacância, tá? Mas chega no final do mês, no final do semestre, desculpa, ele apura lá quanto deu no semestre, calcula os 95, deduz o que distribuiu e paga. Então, agora, em julho, tá? Muito fundo vai pagar rentabilidades acumuladas. Então, por isso que, inclusive, já começou a dar uma boa subida, não foi só a taxa de juros, já começou a dar uma boa subida nas cotações dos fundos imobiliários, porque sabe que no primeiro dia útil, tem fundos que dá no primeiro dia, a base de corte é 30 de junho, e vai pagar lá no dia 14 ou 15, tem outros que a base é dia 1º ou 5º dia útil e paga depois, mas eles vão descarregar o eventual rentabilidade acumulada, tá ok? Por isso que eu coloquei semestrais. O fundo não é obrigado a pagar mensalmente. Ele o faz porque isto é uma vantagem para o cotista ser levado a investir nele, tá ok? Já ó, o fundo de investimento de infraestrutura, ele não tem obrigação de distribuir os rendimentos, tá? Ele não tem aquela obrigação de distribuir 95% em base semestral. Ele distribui quando ele quer. A maioria dos fundos que eu acompanho distribuem mensalmente, tá? Toda vez que o valor da cota está superior ao PL, e nota que aqui o lastro deles são títulos, são debêntures, tá? Não tem uma previsibilidade, uma estabilidade, tem uma previsibilidade de rendimento, desde que as amortizações de juros sejam feitas, tá? E não haja nenhum default de um dos emissores, tá? Mas eles não têm essa obrigação de distribuir mensalmente. Por exemplo, tem um fundo de debêntures de infraestrutura chamado Juro 11, tá? Que no mês de abril ele não distribuiu rendimento. Ele distribuiu janeiro, fevereiro, março, abril não, maio e junho pagou sobre maio, tá? Então, eles têm essa diferença, ok? Então, aqui a nossa questão, a resposta é B, tá? Porque aqui não se aplica isso, e no fundo imobiliário não há isenção sobre o ganho de capital, somente sobre o rendimento. Tá? Questão 21. Gerson, seu cliente, como o nome bem diz, né? Talvez vocês não se lembrem, mas tinha lá uma propaganda com o Gerson da seleção, era o cara que queria levar vantagem em tudo, né? Gerson, seu cliente, está em dúvida sobre duas alternativas de investimento ofertadas via home broker, tá? Sendo os dois ativos de mesma emissão na instituição financeira, cujo rating de crédito não é dos melhores, por isso que ela está pagando uma boa rentabilidade, isso é muito comum. Instituições menores têm umas rentabilidades maiores ofertadas, tá? Conceito de risco-retorno, tá? Então, não é dos melhores, inclusive é comum encontrar nas redes sociais comentários negativos quanto ao emissor, tá? Tem muito emissor aí que faz 10 anos que tem comentário negativo e o cara está vivo. Tem outros que não tinham nem comentário e já
foram para o além. Mesmo alertado do risco, porque isso é uma das funções que o CFP deve atentar, quer dizer, não é só olhar a rentabilidade, é alertar o cliente, olha, tem esse risco, tá? Decide investir para alavancar sua rentabilidade e argumenta que, se der ruim, ele terá a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O valor a ser investido é de R$220 mil, e os ativos ofertados são CDB com prazo de 30 a 125 do CDI e uma LCI com prazo de 360 dias a 100% do CDI. Considere que o último relatório Focus aponta a projeção da Selic para um ano em 13,5%. Tá? Qual opção você indicaria, Gerson? O CDB, porque a capitalização diária por um percentual maior amplia o valor de resgate. A LCI, por ser lastrada em um ativo real, o financiamento imobiliário. Ou, tanto faz o CDB ou a LCI, visto que as taxas líquidas dos dois investimentos se equivalem. O pessoal raciocina muito em cima disso. O que ele faz? Uma operação de 360 dias tem 20% de IR. Tá? Então, se eu jogar 20% sobre 125, eu vou ter o 100 do CDI. Ou seja, eu pego 125, divido por 0,8, eu tenho lá o 100 do CDI. A rentabilidade das duas se equivale. Tá? Na verdade, o CDB vai acumular um pouco mais porque ele faz a capitalização diária por um percentual maior do CDI. Ou a LCI, porque, caso o emissor entre em liquidação extrajudicial, o valor recebido por Astrogildo será maior. Resposta da questão? Letra D. Baseado em quê? Ora, o cara já está com um rating de crédito que não é muito legal, certo? Já está com comentários. Você vai dizer, mas comentário, Cláudio, e aí? Cara, tem 3 coisas que quebram um banco. Tá? Uma é má administração. A segunda é fraude. E a terceira é uma corrida a banco. A terceira é a mais letal de todas. Porque se cair na boca do povo que o banco está mal, mesmo que ele não esteja, ele vai ficar mal. Tá? Porque não tem banco que tenha estrutura para aguentar uma corrida aos seus depósitos. Ok? Inclusive, na crise de 29 nos Estados Unidos, teve um banquinho que se safou. Estava tão ruim quanto os demais. Tá? Quando deu a crise, se formou filas pela manhã no banco que todo mundo queria sacar o dinheiro e ir embora. Aí um gerente do banco, tá, teve uma ideia interessante. Antes do banco abrir, ele foi para a rua com uma planilha, um papel lá e começou a entrevistar um por um. Pois não, o que o senhor deseja? Eu vim sacar meu dinheiro. Tá bom, não tem problema, o banco tem dinheiro, sem problema. Tá? Aliás, se o senhor está precisando de dinheiro, nós lhe emprestamos. Nós temos condição de lhe emprestar. Calcula uma tremenda crise, que tinha gente pulando de prédio pelo crash da Bolsa. Um gerente de banco vai lá que diz para você que está tranquilo, o teu dinheiro está ali, é só chegar. E, aliás, se você quiser, ele te empresta. Quando ele chegou no 15º da fila, com esse papo, 2 ou 3 que estavam na frente da fila já foram embora. Não, o banco está bem.
tem dinheiro. E não tinha. Ou seja, o cara estancou o problema, tá? Que poderia liquidar com ele. Então, uma corrida a banco é complicadíssimo. Eu já passei por isso, tá? De ser chamado pela diretoria do banco e dizer o seguinte: escuta, se o cliente quiser resgatar um CDB, nós somos antecipados, nós somos obrigados. Eu digo, não, você não é obrigado, a legislação não te obriga. Agora, tem um detalhe, se ele quiser, por qualquer motivo, receber isso, você pode resgatar antecipado, mas você vai pagar só o valor que ele depositou. Tem legislação, tinha na época, legislação do Banco Central, dizendo que nesses casos devolvia o principal, tá? E quando o Nacional enfrentou problemas, um cliente, um enorme cliente dele, que era a Fiat, o Nacional era o principal banco, chegou um dia, o cara disse, eu quero sacar tudo, porque eram aqueles acordos de aplicação em CDB com acordo verbal, né? Nós chamávamos de CDB Levinsky, não vou detalhar o porquê, tá? Que tinha liquidez a qualquer momento. O cara do banco disse, não tenho como te dar isso, né? Eu quero porque eu quero, porque eu quero. Aí a coisa subiu até a diretoria do Nacional. O Adolfo disse, ok, devolve o principal. Chegou na Fiat e disse, nós te devolvemos o principal. Aí o cara consultou a matriz e disse, saca. E ele se salvou da quebra do Nacional na época, tá? O que acontece aqui, ó? O valor a ser coberto pelo FGC, não importa se for uma LCI, uma LCA ou um CDB, tá? Ele está coberto até R$250 mil. É o limite que o fundo garantidor paga. No caso da LCI, que é esse aqui, ó, tá? A 100% do CDI, ele vai receber 249.252,02. No CDB, o valor de resgate seria 257.151. Tá? Neste caso, ele recebe 250, mas vai ter tributação na fonte de 20% sobre o rendimento. No caso aqui, de 220 para 250, R$30 mil, 20%, 6. Ele vai receber 244. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa que tem que se dar conta que os ativos, mesmo os garantidos pelo FGC, eles ainda estão sujeitos à tributação. Tá? Mesmo que o cara, mas eu tinha 257, só recebi 250, ok? O 7151, você virou um credor quirografário, vai para a massa falida e ponto. Tá ok? Bom, aqui acaba as nossas questões, tá? Nós falamos sobre investimento no exterior, lucro imobiliário, abordamos ITCMD, falamos de fundos, características de alguns fundos, falamos de compensação de lucros e prejuízos, tanto de fundos quanto de renda variável, tá? Abordamos até tópicos de fundo garantidor de crédito, alguns ativos que não estão, outros e como se processa. No material de vocês, eu incluí coisas recentes, tá? Que vieram na legislação. Essa é de fevereiro de 21, e ela está aqui por quê? Porque há 2 provas atrás caiu uma questão que eu espero que não caia mais, porque
no meu entender, isso não é matéria para se exigir de um CFP, isso é matéria para se exigir de um contador ou um tributarista, tá? Caiu uma questão dizendo o seguinte: o fulano foi autuado pela Receita assim, 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 tá? E vai ter que pagar uma multa. Aí dava lá quanto ele tinha de desconto na de abatimento na multa se pagasse em determinado prazo. Ninguém, eu acho que acertou aquela questão e não sei se ela não foi impugnada, tá? Mas aqui, imaginando que talvez ela possa voltar, eu acho muito difícil, tá? Então, aqui está a regrinha disso. Eu coloquei isso no material após aparecer essa questão numa prova, tá? Isto também é uma coisa recente, tributação de conta não remunerada. Você sempre pega os materiais da Planejar e de outros, inclusive o nosso antigo, tá? Ele dizia o seguinte: conta não remunerada, a variação cambial é não tributável, tá? Deixou de ser. É tributável pelo imposto de renda, ganho de capital ou acréscimo patrimonial decorrente de variação cambial de depósito não remunerado, auferido por ocasião da transferência do valor depositado para o Brasil. Por que não no momento que recebe o rendimento lá? Porque ela é não remunerada. A conta, quando é remunerada, o imposto é devido até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento da remuneração. Aqui ela é não remunerada, o que nós estamos tratando é apenas da variação cambial, tá? Para fatos geradores ocorridos até o calendário de 2016 e as alíquotas progressivas para os fatos ocorridos a partir de 17. Por quê? Porque a partir de 2017, o ganho de capital passou a ter aquelas 4 alíquotas, aquelas alíquotas compostas, 15, 17,5, 20 e 22,5, tá? Repetindo, 15 até 5 milhões, a parcela de 5 a 10, 17,5, a parcela de 10 a 30, 20, ok? E o que superar 30 milhões, 22,5, tá? Aqui, ó, na hipótese de desadquiridos e mais com rendimentos oferidos originariamente em reais, ou seja, se você mandou o real lá para fora, tá? O ganho de capital tributável corresponde à diferença positiva entre reais, em reais, entre o valor da alienação da moeda depositada, ou seja, quando você traz ela de volta, e o seu custo de aquisição. O valor originalmente depositado, sendo isenta a variação cambial apurada até dezembro do ano calendário anterior à transferência. Isso quer dizer o seguinte, que se eu fizer eu trouxer recursos em junho, o dinheiro saiu em reais para cá, constituiu o depósito não remunerado e voltou. Se eu pego e converto ele em junho, eu só pago a diferença cambial entre junho, o valor da conversão, e a data do último dia útil do exercício anterior, tá? Ó, apurada até, sendo isenta a variação cambial apurada até 31 de dezembro do calendário anterior ao da transferência, tá? Então, ele não pega lá o que está pendurado há muito tempo. Tá ok? Tributação de conta não remunerada, está aqui a explicação, certo? Vocês têm um exemplo disso aqui, tá? Então, considere que conta não remunerada, a variação cambial
é sujeita a recolhimento de imposto. Se o valor foi remetido em reais, se ele estava lá fora, tá? Eram dólares que você tinha lá fora e colocou, recebeu de alguma coisa lá fora, aí não cabe variação cambial, porque você não tem a base de partida, ok? Aqui vocês têm, ó, um conceito sobre FIAGRO, tá? Direitos creditórios, FIAGRO, FDIC, voltado à agroindústria, imobiliários, FIAGRO, FI, tá? Eu sintetizei basicamente. O fundo escolhido possua no mínimo 50 cotistas. O ganho de capital será tributável no conceito de ganho líquido. Ganho líquido é quando você compensa outros prejuízos à mesma alíquota, tá? Admitida a compensação de prejuízos anteriores da mesma classe tributária, ou seja, se eu perdi em FIAGRO se eu ganhei em FIAGRO e tenho prejuízo em fundo imobiliário, eu posso compensar. E vice-versa, tá? Porque os dois têm a mesma alíquota, ok? Aqui está o fundo de investimento em infra, está aqui a instrução CVM da época, que hoje são resoluções da CVM, tá? Está aqui. E aqui você tem as características, produto IR sobre dividendos isento, tanto para FIINFRA quanto fundo imobiliário. IR sobre ganho de capital do FIINFRA é 0, tá? E fundo imobiliário é 20. E aqui são os ativos que estão neles, tá? Ok? Conta de não residentes, isso eu creio que eu já falei ontem, tá? Com a edição desta resolução que trata de câmbio em dezembro de 22, tá? Então, já pode ser exigida nesta prova, tá? A conta de não residentes ou brasileiros que deixassem o país de caráter definir tinham que ter esta conta aqui de não residente, famosa 4373, porque era a resolução que disciplinava isso. A partir de 23, não residente não precisa mais ter isso, tá? Para efeito da prova da planejar, isso aqui eu devia ter retirado, tá? Mas já tem mais de 6 meses, agora isso pode caminhar, ok? Responda pela ordem. Professor, pois não. A 4373, né, ela tem algumas vedações de aplicação, movimentação. Com essa mudança, ela mantém essas vedações ou ela já praticamente se torna uma conta corrente normal? Vê bem, ó, não residentes vão ter uma conta normal. Não existe, eu entendo que não exista isto, tá? O que acontece? Antes, o não residente só podia ter 4373. Agora, vou ter coisa comum. Se ele continuar na 4373, talvez a vedação continue. Agora, se ele fizer transformá-la numa conta normal, o que eu acho extremamente interessante, porque essas contas de não residente, elas têm uma taxa de manutenção altíssima, tá? Então, eu transformaria numa conta normal. Mas essa resposta eu não posso cravar isso. Em todo caso, dá uma consultada, se você tiver interesse particular, tá? Dá uma consultada nessa resolução e ela deve ter um tópico para isso, tá? Perfeito, professor. Finalizando, ITCMD, ok? Ele é um tributo estadual, então cada estado pode aplicar a alíquota que quiser e dar isenções parciais ou
tem estados que têm alíquotas progressivas, porém, todas elas não podem ultrapassar os 8%, porque está limitado pela Constituição, tá? A Constituição, do artigo 149 ao 155, ela delimita o que pode ser tributado, tá? Também separa o que é tributação de Estado, município e ente federativo, e o governo federal, tá? E ela impõe restrições em termos de alíquota para o ITCMD. Então, na prova, se falar em ITCMD, eles têm que fornecer alíquota. Se eles não fornecerem alíquota, já no ato que é encerrar a prova, você já impugna a questão. Aliás, aconselho a todos, se vocês não tiveram, talvez tenham alguma observação, mas na próxima semana com o Felipe, no encerramento, tá? Quando vocês entram na prova, na sala, já pergunta, escuta, se tiver alguma questão que eu quero impugnar, como é que eu faço, tá? Porque há relatos de gente que, depois da prova, entregou a prova, quis impugnar e não permitiram. E o importante é você impugnar com a questão na mão, porque não é você simplesmente dizer não concordo, você tem que fundamentar, tá? Por exemplo, uma questão de ITCMD que houvesse omissão de alíquota, eu impugnaria de cara dizendo, ó, desculpa, é legislação estadual, cada estado tem uma alíquota, tem uma regra, tá? Não consta alíquota, não consta qual é o estado, aliás, você não precisa saber qual é a alíquota de cada estado, isso não pode estar, eles têm que dar a alíquota, tá? Então, já perguntem qual é o processo disso. Quando uma questão é impugnada, ela é julgada pela banca e, se ela for acatada a impugnação, vale para todo mundo, tá? Não só para quem impugnou. E outro detalhe, ela trabalha da seguinte forma: uma questão que é impugnada, a certificadora diz ela foi atribuída, ou seja, atribuíram aquela questão a todos. Então, ela pode beneficiar quem? Somente quem errou aquela questão. Porque quem acertou, ela já estava computando na sua nota como certa, certo? Se ela vai ser atribuída a todos, para quem acertou a questão, por um acaso colocou a resposta certa, ela não muda. Agora, para quem errou, ela altera sim. Na última prova, houveram 5 questões impugnadas, atribuídas. Se eu não me engano, 2 de tributação. Tá? Então, são regras variadas de cada estado quanto à isenção e alíquota. Se bens é sempre sobre o valor de mercado, imóveis sobre o valor venal atribuído pelo município, o caso do IPTU. O responsável tributário é o donatário é quem recebe, doador é quem doa, tá? Por exemplo, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, doação em dinheiro, se o doador for residente e o donatário em outro estado, quem arca com o imposto é o doador. Por quê? Porque o estado quer que o dinheiro fique nele, tá? São Paulo, a alíquota é 4%. São Paulo, a alíquota é 4%, tá? Desculpa, pessoal. Para doações em dinheiro, tem uma isenção de até 2.500 do FESP. Neste ano é de 85 mil, tá? Se houver uma questão dessa, eles têm que dar o valor da UFESP, tá ok?
A arrecadação vem crescendo através do convênio entre a Receita e a Secretaria, que você declara que doou, e a Receita Federal informa a Secretaria do Estado. E a Secretaria do Estado vai, 6 meses depois, autuar ao contribuinte se devida o recolhimento do ITCMD, porque não recolheu. E aí é multa e juros. Tá legal? Alguma pergunta, pessoal? Bom, de minha parte, muito obrigado. Continuo à disposição e vou fazer um pedido a vocês. Tão logo acabe a prova, se vocês lembrarem de algumas questões, tá? Me mandem, postem no grupo questão. Se tiverem dúvida quanto a alguma questão, tinha questão assim, assim, eu não consegui, eu acho que não batia, façam esse reporte no mesmo dia para nós, tá? Através do grupo de WhatsApp. Tentem colocar o máximo possível de detalhes, porque o prazo para apresentar recurso é até às 12 horas da segunda-feira. Então, o prazo é bem exíguo, tá? Não adianta apresentar recurso depois que eles não consideram. Tá ok? Alguma dúvida? Não, professor. Bom, boa sorte e eu continuo à disposição de vocês até a véspera da prova para dúvidas e para comentários após a prova. Perfeito, Boa professor. noite, Obrigado. muito obrigado. Beleza, obrigada, professor. Obrigada, Boa turma. noite. Boa prova. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.